Let me be filled with kindness and compassion for the one in whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, oh, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Come on, sing it again from the top. Let me be filled with kindness and compassion for the one in whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Let me be filled. And let me be filled with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are. The wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father.
good Father. Let me be filled one last time. Let me be filled with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Yes, Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing it out, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show
morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name.
We say, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Oh, through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and... Amém. Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um MCF Online. Meu coração se alegra de poder estar aqui com vocês toda semana, todos os domingos. E eu quero te encorajar a compartilhar este link com alguém que você ama, com alguém que você se importa, porque eu tenho certeza que você não quer ser abençoado sozinho. Então compartilhe este link com pessoas que você ama, com pessoas da sua família, seus amigos, se você ainda não o fez. E pegue sua Bíblia e abra comigo em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12. Romanos 12, 12. Vou dar um segundinho para vocês abrirem. Peguem as suas Bíblias, de preferência a sua Bíblia mesmo. Mas se você for abrir no seu celular, eu vou ler a versão NVI, se você quiser acompanhar comigo. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus irmãos, normalmente a alegria e a esperança andam juntos. Normalmente você pode até medir o nível de um baseado em outro. Normalmente quando você se deixa entristecer, você já pode saber que o seu nível de esperança está baixo. Então essa noite eu quero te encorajar a deixar com que a alegria do Senhor tome conta do seu coração. A deixar a partir disso que a alegria entre no seu coração e que a esperança do Senhor tome conta de você. Não estou pedindo para que você se alegre baseado em bens, baseado na força dos seus braços, baseado em coisas que você pode ver e tocar. Mas eu quero te convidar a se alegrar na presença do Senhor. A se alegrar com tudo que você tem no Senhor. Nosso Deus, que não é um Deus circunstancial. Ele não muda conforme as circunstâncias. Ele não está bonzinho hoje e Ele está mal amanhã, assim como nós podemos estar. Ele não está suscetível às coisas deste mundo. Então se alegrem. Se você está na sua casa, afaste os móveis, se você quiser. Fique de pé, fique sentado, fique deitado. Mas não faça deste momento um momento qualquer, que às vezes você está passando por todos os domingos, apenas assistindo. Se você está com seus filhos ou com seu esposo em casa, encoraje-os a dar o melhor que eles têm. E nos ajudem cantando aí de onde vocês estão, com muita alegria e muito amor ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E comentem, gente, porque nós não estamos vendo nem ouvindo vocês, mas a gente vai acompanhar os comentários aqui. Então, estejam presentes para que nós saibamos que vocês estão conosco. Glória a Deus.
traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Amém, glória a Deus. E quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na.
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Amém, meu Pai, nós te entregamos o nosso louvor. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa adoração. Que o Senhor seja o nosso único alvo e que nós desapareçamos completamente perante a Ti. Seja sempre exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Eu espero que essa mensagem encontre você em paz. Eu espero que essa mensagem encontre você com saúde. Eu espero que essa mensagem encontre você com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você essa noite, com a sua família, com a sua casa, um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. É um texto que, mesmo para quem muitas vezes não é frequentador de igreja, às vezes não tem o hábito de ir a cultos, mas certamente já ouviu ou já até citou esse termo. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Como eu disse, esse é um texto que talvez mesmo que as pessoas não tenham o hábito, né, de ler a palavra de Deus, certamente já ouviu falar, né? Fulano construiu a sua casa sobre areia. É um texto que nos traz um grande ensinamento.
Jesus Cristo nos mostra a história, nos fala sobre a vida de dois construtores, um sábio e um tolo. Um que constrói a sua vida sobre a rocha, com fundamentos firmes, e outro que constrói a sua vida sobre a areia, sem alicerce. E o interessante é que Jesus, ao falar sobre esses dois construtores, ele fala que os dois ouvem a mesma palavra. Eles têm a mesma instrução, que é a palavra de Deus. Eles têm o mesmo sonho, que é construir algo. Eles estão construindo a mesma coisa, uma casa. Eles constroem no mesmo cenário. Não é um cenário diferente, na mesma região. Eles passam pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas. Mas existe uma grande diferença entre eles. A forma como eles fazem, a maneira como eles constroem as suas casas ou as suas vidas. Jesus aqui nos lembra que Ele está trazendo como ensinamento para nós. Ele diz, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês como é a vida de alguém que me ouve e me obedece. Alguém que ouve as minhas palavras e dá crédito. Alguém que transforma as minhas palavras em vida, em estilo de vida. Alguém que incorpora, que abraça as minhas palavras e que deseja viver da maneira como me ouviu de mim. E esse texto é muito rico porque, principalmente nesses últimos dias, nesse cenário que nós temos vivido no mundo inteiro, um cenário de dificuldade, um cenário onde as dificuldades veio para todos de uma forma única. Claro que alguns têm às vezes uma condição financeira melhor, às vezes estão são mais afortunados, outros estão passando por dificuldades maiores, mas o cenário é o mesmo para todos, a dificuldade é a mesma para todas. A doença está aí, o vírus está aí sobre todos, ou seja, o medo é de todos. E nós precisamos estar atentos, esse texto nos traz um ensinamento muito rico. O primeiro princípio que nós podemos extrair desse texto é o que nós estamos ouvindo, a quem nós temos dado ouvido, porque os dois ouviram a mesma palavra. A palavra do Senhor nos diz aqui que nós precisamos estar atentos. Jesus diz, eu vou mostrar a vocês como é a vida daqueles que me ouvem e daqueles que não me ouvem. Ou seja, esse texto mostra que a voz, a palavra de Deus está disponível para todos. Está disponível para mim, para você. Nesse tempo, há um tempo atrás, estará no futuro, porque a palavra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E a palavra de Deus diz que essa palavra foi disponibilizada a esses dois homens. E no meio de tantos barulhos, de tantas vozes que nós temos ouvido hoje, no meio de todo esse cenário, o questionamento que eu trago para mim, que eu tenho feito para mim nesses últimos dias e que eu gostaria que você também fizesse a você, é: que voz você tem ouvido? O que você tem ouvido? A quem você tem dado crédito? Né? Nós podemos entender que Jesus aqui, ao avaliar as nossas vidas, porque Ele fala, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar testemunho da vida de duas pessoas. Não existe meio termo. Existe a pessoa que é sábia e ouve, e existe o tolo que não ouve. Então Jesus não cita uma terceira pessoa, mas Ele fala que a voz dele está disponível para todos. E ele se refere, ele dá testemunho e diz que essas duas pessoas ouviram a mesma palavra, que é sempre boa, que é sempre perfeita, que é sempre agradável, que sempre quer cumprir em nós um propósito bom, um propósito eterno. E ele não cobra, ou seja, Jesus não cobra de ninguém aquilo que Ele não deixou disponível. Ele não disse assim, olha, eu vou mostrar a vida para vocês de duas pessoas, uma escutou, a outra não escutou. Mas eu vou cobrar dela da mesma forma. Não, Jesus diz, olha, a minha voz está disponível para você hoje. Nos dias de hoje, né? No meio dessa dificuldade, no meio desse caos, no meio de todo esse cenário, ainda hoje eu estou a falar com você. Ontem eu falei com você. Anteontem a minha palavra ainda está disponível. Tem 2000 anos que a palavra de Deus está disponível para nós, para mim, para você. Jesus veio e se tornou a palavra viva que traz vida para mim e para você. E o que nós temos feito com isso? Nós temos dado crédito porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom.
Você tem crido nisso nesses dias? Você tem dado ouvido a essa voz? A palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor e que nos conduzirá, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Você tem dado crédito a isso? Ou seus ouvidos estão voltados somente para, o que vai ser da minha vida? Olha, o jornal passou tal notícia, a internet está noticiando tantas mortes. Você tem dado mais crédito à voz do Senhor que traz vida, que gera vida? Ou você tem dado mais crédito às notícias? E a palavra do Senhor nos diz que ouvir, se você já está ouvindo, se você já ouviu, e eu falo isso baseado às vezes até um pouco na minha vida. Há anos eu escuto a palavra de Deus, desde quando eu me converti, há 20 anos atrás. Eu venho ouvindo mensagens, eu venho ouvindo que o Senhor é bom, eu venho ouvindo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E nesse cenário, tudo que eu ouvi durante esses 20 anos, mais de 20 anos, ouvindo a palavra de Deus, tem me alimentado. É essa voz que tem me alimentado esses dias, é essa voz que tem me sustentado. Em Romanos, a palavra do Senhor nos diz que a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, mergulhar nessa palavra de Deus. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para nós essa noite. A quem nós temos ouvido, a quem você tem ouvido, a quem você tem dado crédito, a quem você tem emprestado o seu coração, os seus sentimentos, a sua mente. A sua mente está completamente crendo naquilo que Deus deixou para você ou não. Você tem preferido ficar abalado, se tornar abalado por essa situação. É claro, eu não estou diminuindo o medo, eu não estou diminuindo todo o cenário, nada disso. É natural, às vezes, a gente ficar com medo, a gente ficar ansioso. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ouvir a voz que está acima de todas as vozes. De ouvir a voz que é a voz da verdade. De ouvir a voz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E então Jesus continua a contar a história. E aí nós vamos para o segundo princípio, que é aquele que é chamado construtor sábio, o homem sábio, aquele que ouve e pratica. No verso 47, Jesus diz que ele ouviu e praticou. E como eu disse antes, a palavra de Deus, ela não é somente para ouvir. Se nós estamos ouvindo, já é ótimo, já é maravilhoso. Se você tira um tempo para ler a palavra de Deus, se você tira um tempo para ouvir uma ministração como essa, ouvir já é ótimo, você já está num bom caminho. Mas não basta somente ouvirmos, sermos apenas ouvinte. A primeira personagem que aparece nesse texto é alguém que ouve e põe em prática. Ele recebe as instruções de Jesus para que ele possa construir, edificar a sua vida e ele obedece. Existem pessoas que às vezes tentam praticar as coisas sem saber. As pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu vou fazer para Deus e vai ser de qualquer jeito. Não busca a instrução que é a palavra de Deus. Às vezes nem ouve, não dá crédito e sai fazendo de qualquer jeito. Ou faz porque tem alguma pessoa que está fazendo e ele quer imitar. E ele quer, às vezes por inveja, às vezes por vaidade. Quer fazer as coisas de qualquer jeito. E a Bíblia diz que isso não é bom. Nós temos um manual de instrução. Nós temos um manual de regra de vida. E nós precisamos entender como construir. É como edificar uma casa. Ninguém edifica uma casa sem um engenheiro, sem um mestre de obras, sem um pedreiro que seja experiente, sem um eletricista para fazer a coisa funcionar ali. E esse homem, a palavra do Senhor diz que ele ouviu as palavras do Senhor e ele pôs em prática. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não damos crédito. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós somos teóricos, nós estudamos, fazemos estudos bíblicos e nós ficamos só na teoria. Na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, Tiago nos diz que sermos ouvintes, apenas ouvintes e não praticantes da palavra, é algo muito perigoso. Jesus sempre disse que nós precisaríamos edificar nossa vida sobre a rocha, que nós teríamos que estar ligados à videira verdadeira para que possamos frutificar.
E Tiago, ele usa a ilustração de um espelho. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é como se Deus colocasse um espelho na nossa frente, é como se Deus colocasse a realidade de verdade, a verdade dele diante de nós e nos mostrasse quem nós somos. E como eu disse, nós estamos vivendo um cenário muito difícil, muito diferente, onde nós precisamos ficar em casa, onde nós precisamos estar isolados. E eu estava conversando com o Sérgio, meu esposo, esses dias, e falando: Sérgio, o isolamento social, ter que ficar em casa com a família, só trouxe à realidade aquilo que já era. Os casamentos que eram edificados na areia, mais ou menos, aqueles casais que só encontravam à noite, às vezes mal conversavam ali, agora precisam conviver e muitos não têm suportado isso. Os pais que não conviviam direito com os filhos, que não educavam seus filhos, agora olham e falam: que educação é essa que esse menino recebeu? É a educação que muitas vezes você não deu, que o pai não deu e agora precisa dar. Ou seja, o vírus trouxe uma realidade para nós, mas isso sempre aconteceu. Jesus sempre nos traz essa realidade. A palavra do Senhor é um espelho para as nossas vidas. E Tiago diz que quando nós olhamos para essa palavra e nós não damos crédito, nós somos semelhantes a um homem que olha para o espelho, vê a realidade, mas logo sai e se esquece da realidade. Não dá crédito para a verdade que está ali diante dele, diante dos olhos dele. Então a palavra do Senhor é isso. Aplicar as palavras do Senhor na maneira como a gente vive é dar crédito ao Senhor, é viver em coerência, é sermos coerentes com aquilo que nós dizemos que nós acreditamos. Se nós acreditamos que Deus é bom, se nós acreditamos que Deus é confiável, nós precisamos dar crédito, nós precisamos colocar a nossa vida em ação. Como eu disse, se você já ouve a palavra, você está no caminho certo. Mas não basta somente ouvir. O construtor sábio, ele não ficou somente ouvindo e conjecturando ali: ai, que bom, que palavra bonita, mas ele pôs em prática. Ele olhou no espelho e disse: olha, essa é a realidade, Senhor, que eu tenho da minha vida. É assim que eu tenho agido. É isso que eu preciso mudar. É assim que eu preciso proceder. Então é assim que vai ser. A verdadeira religião é uma religião de prática. Às vezes a nossa vida é completamente incoerente. Nós dizemos que acreditamos, mas nós praticamos algo como se nós vivêssemos sem um Deus que está acima de todos nós. E a verdadeira sabedoria consiste em ouvir a Deus em humildade. Em ouvir a Deus em humildade e aplicar as instruções dele nas nossas vidas. Então, se você quer ser sábio, entenda: você não é Deus. Eu não sou Deus. Existe um Deus que é sábio, que é soberano, que está acima de todas as coisas e que Ele sabe melhor de mim e de você do que qualquer outra pessoa. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Cada fio de cabelo nosso está contado por Ele. Cada dia das nossas vidas está escrito, foi escrito por Ele, Ele sabe. Então, se você quer buscar sabedoria, ouça com humildade. Olhe no espelho, que é a palavra de Deus, e deixa ela revelar quem você é. Deixa ela revelar o que Deus espera de você nesses dias. Nesses dias difíceis, nesses dias de angústia. Às vezes, existe um ditado que diz que quando a gente é espremido, que nos dias de angústia, que nos dias de luta, é que a gente sabe que se de nós vai sair um suco de laranja ou uma limonada bem azeda. Então, deixa Deus trazer a realidade que você está vivendo, para que você possa, se necessário for consertar, se necessário for derrubar o que foi edificado sobre a areia e começar de novo. Quem pratica, quem vive a palavra de Deus, quem ouve e dá crédito, cava fundo, como foi cantado aqui: leva-me para mais perto, leva-me mais profundo, Deus. Eu quero conhecer o teu coração. O construtor sabe, a pessoa que busca a verdadeira sabedoria de Deus, entende que caminhar com Deus é viver buscando essa profundidade. Jesus disse que aquele que ouve e pratica é um ser humano sábio. E Ele disse que isso é possível para mim e para você. Jesus não disse que
esse homem era um anjo, que tinha poderes, superpoderes. Não, ele disse que ele era um homem. Não disse que era diferente de nós, seres humanos. Portanto, é possível edificarmos uma vida sobre a rocha. É possível a gente olhar para um terreno baldio, onde não tem nada, e construirmos algo. E fundamentarmos algo. Como eu disse, Tiago disse que quem é somente ouvinte, não praticante, engana-se a si mesmo. Que nós não venhamos a nos enganar cada vez que a palavra de Deus nos é trazida. Que nós não mudamos nada. Que nós não venhamos a nos enganar cada vez que a realidade de vida bater na nossa porta como bateu agora. E nós vamos viver como se nada estivesse acontecendo. Vamos continuar caminhando nesse mundo como seres que não se importam com as outras pessoas, com a dor das outras pessoas, como seres que não precisam de mudança. Nós precisamos mudar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, diz a mesma coisa. Que não serão justificados aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que a cumprem, aqueles que a vivem. E o próprio Jesus disse isso mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 37 e 38. Ele diz: se eu realizo as obras do meu Pai, creiam em mim. Mas se eu não as realizo, não creiam em mim. Mas se eu realizo, creiam pelo menos nas obras. Ou seja, olha para mim e veja as obras que o meu Pai faria se estivesse aqui na terra. Se vocês não creem no que eu falo, creiam pelo menos no que eu faço. É isso que Jesus estava dizendo. E existem muitas pessoas que falam: eu até acredito no Deus que você prega, mas eu não acredito no Deus que você vive. E essa é a palavra que é uma palavra dura, que às vezes a gente não gosta de ouvir. E a gente tem que trazer isso com muito amor, com muita humildade, e entender que tipo de vida nós estávamos vivendo até chegar a essa situação de termos que ficar isolados. Que tipo de mundo era esse que nós estávamos construindo? Que vida era essa que nós, humanos, estávamos construindo, estávamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Que evangelho nós estávamos vivendo? A quem nós estávamos enganando? Ou não, nós estávamos vivendo um evangelho em que nós esperamos a volta de Jesus, um evangelho que prega o reino, que vive o reino, que se importa com o próximo, que verdadeiramente dá a sua vida em amor ao próximo, que dá a sua vida para construir uma família, que dá a sua vida para edificar coisas sólidas. E finalmente Jesus finaliza falando sobre o imprudente, o insensato, aquele que é tolo, que ouve e não pratica. E ele disse que no início o cenário era o mesmo para todos, o sonho era o mesmo, os dois têm o mesmo sonho, o mesmo cenário, a mesma construção, a mesma construção, que era construir uma casa. A diferença é que o primeiro, o sábio, cavou fundo. Fez o alicerce dele bem profundo. Ele entendia que em Deus a gente sempre tem mais a aprender, mais a buscar, mais a sonhar, mais a construir, mais a edificar, mais a se fundamentar. Que em Cristo nós sempre podemos melhorar. E o outro ouviu, mas cavou raso, ou seja, ele não deu muita importância. Ele falou: ele está me mostrando isso aqui, mas eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, eu vou construir a minha casa do jeito que eu quiser, eu já escolhi aqui o lugar. E a palavra do Senhor nos diz, Jesus nos diz que a tempestade veio, as torrentes de água vieram sobre as duas casas. E a do sábio permaneceu de pé. Mas daquele que ouviu e não deu crédito ao Senhor, essa caiu. Aquele que ignorou as instruções de como deveria viver a sua vida, a casa dele caiu. E a palavra do Senhor nos diz que foi grande a sua ruína. Esse homem, ele olhou no espelho, ele ignorou as instruções da palavra. Ele ignorou a voz de Deus, ele ignorou aquilo que Deus tinha de melhor para ele. E fez como ele achava que deveria. E esse é um excelente momento para que nós venhamos a refletir para a realidade das nossas vidas, dos nossos atos. Qual crédito você tem dado à voz de Deus? Qual crédito você tem dado às instruções do Senhor? E eu quero concluir com você com
sobre quais aprendizados esse texto nos traz. A Bíblia diz que eles passaram pelas mesmas dificuldades, ou seja, nós estamos todos, a humanidade está toda passando pela mesma dificuldade. Porque a vida é assim. A dificuldade chega para o rico, para o pobre, a chuva cai sobre a casa do pobre, do rico, do bonito, do não tão bonito assim. A vida oferece dificuldades as mais variadas possíveis para todo mundo. Mas nesse momento a nossa dificuldade é uma para todos. E a maior característica de alguém que ouve a palavra de Deus e pratica, não é sonhar, porque os dois sonharam. Não é construir algo, porque os dois também construíram. Jesus não disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e constrói um império. Jesus não falou isso. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, cava fundo. A maior característica de alguém que ouve e pratica, de alguém que é sábio, não é ter as melhores condições. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas fulano tem melhor condição do que eu. Ele tem mais acesso, ele tem mais tempo para ler a Bíblia. Ele tem mais paciência, ele tem quem ensina. Mas a palavra do Senhor nos diz que a voz de Deus está disponível até quando você sai para olhar uma árvore. A Bíblia diz que nós nos tornaremos indesculpáveis diante de Deus porque a criação manifesta a glória de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor está sendo manifesta aí até pelo passarinho que canta na sua janela. Até pela árvore que balança na porta da sua casa. A criação está manifestando a glória, o poder, a palavra de Deus. Mas a característica essencial do sábio é ter uma vida profunda em Deus. É perseverar em Deus. Porque muitas vezes, às vezes a gente até começa a perseverar e para. Mas esse é um momento, essa é a hora. Hoje é o dia, a palavra do Senhor diz, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O homem tolo endureceu o coração e edificou a casa dele como ele quis. Já o sábio ouviu. A evidência que Deus dá da construção dos dois não foi que a casa de um era bonita, era elegante, era maior, tinha janelas grandes, portas bem decoradas. Não era pela aparência, mas era pela permanência, era pela consistência do construtor sábio que foi lá e cavou fundo. Enquanto que o outro, depois da tempestade, as pessoas passaram e olharam a casa do que tinha cavado fundo e ela permanecia lá. Ou seja, dentro daquela casa tinha amor. Dentro daquela casa continuava tendo vida. Dentro daquela casa ela permanecia, as pessoas permaneciam com fé, com esperança, com amor, com busca. Já a casa do construtor tolo virou um amontoado de entulhos. E às vezes, nesse cenário que nós temos vivido, às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas que eu olho para a vida delas e tudo que elas me apresentam são entulhos. Parece que a casa delas caiu, parece que a vida delas desabou por causa do vírus. E isso é porque muitas vezes lá no passado, quando teve a oportunidade de fundamentar a sua casa, a sua vida e o seu coração no lugar certo, ela disse não. Então o ensinamento que Deus nos traz essa noite é que nós devemos cavar fundo. É que nós devemos edificar, perseverar em conhecer a Deus, perseverar em manter o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente fitos no Senhor. Manter a nossa vida edificada na rocha, cada dia mais. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o que sustenta as nossas vidas não é a aparência, não é o que você vê por fora, mas é o alicerce, é a rocha. E às vezes você está fazendo um esforço enorme aí dentro da sua casa para manter todo mundo com fé. Você tem dobrado seus joelhos, você tem orado, você tem buscado, você tem conversado com as pessoas e tem tentado gerar fé no coração delas. E muita gente olha para você e te critica, mas não desista. Continue com fé, continue fundamentando a sua vida aí, sabe por quê? Porque é o invisível que sustenta aquilo que é visível. São as horas da nossa intimidade com Deus, as horas que nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, lá no secreto.
É a hora que a gente cava fundo com Deus e diz, Deus, agora é só eu e o Senhor. É nessa hora que nós estamos lançando os nossos alicerces e é isso que vai nos sustentar nesses dias. Então, eu espero que você não espere circunstâncias melhores para edificar a sua vida sobre a rocha. Para edificar a sua vida em Cristo. Não espere notícias melhores na TV. Vá para a notícia, que é a notícia, as boas novas do Senhor para você hoje. Que está disponível para você hoje. Que vai falar do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E vai gerar esperança para o seu futuro. O que você está esperando de Deus? De Deus nós só podemos esperar o melhor. Ainda dá para cavar fundo hoje. Ainda dá para começar a edificar a sua vida. Uma casa nova, uma vida nova hoje. Não seja somente mais uma janela, uma porta bonita. Não viva de aparências, mas cave fundo hoje. Seja um lar que oferece amor, que oferece aconchego, que oferece vida. Vida para quem está com você e vida para os que passam e olham para a sua vida e dizem, epa, aquele ali é um servo de Deus, a casa dele está de pé, eu vou entrar lá e eu vou descobrir o que ele tem vivido, o que ele tem ouvido do Senhor. Que a sua esperança não seja apenas sonhar. Porque sonhar todos sonham. Que a sua esperança não seja apenas construir uma bela casa. Porque isso muitos podem fazer. Que a sua esperança não seja de não passar por uma tempestade. Porque todos nós vamos e estamos passando por uma tempestade. Mas que a sua esperança esteja naquele que prometeu edificar para nós uma morada eterna. Uma morada celestial. Uma morada não feita por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. Que não apenas nesses dias difíceis você se lembre de Deus, mas durante toda a sua vida que o Pai, que Jesus, ao olhar para você, ao dar testemunho da sua vida, possa dizer, eis aí o meu filho, sábio, que tem edificado a sua vida sobre as minhas palavras. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós essa noite, e eu espero que o seu coração receba, e eu espero que a sua casa seja edificada sobre a rocha, eu espero que o seu coração se encha de esperança, e eu espero que em Deus todos nós passemos por essa situação, por essa tempestade, por esse vale, e que as nossas casas, que as nossas vidas permaneçam de pé, em o nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de lembrar você que nós estamos recebendo dízimos e as ofertas, portanto, se você gostaria de abençoar outras vidas, a igreja não está aberta, mas quem nos conhece, quem acompanha o nosso ministério sabe que a essência do nosso ministério sempre foi, e para a glória de Deus, nós queremos continuar caminhando sempre para ajudar o próximo, abençoar com cestas básicas, abençoar com remédios, com roupas, com cobertores. Então, por favor, se você ainda não ofertou, não dizimou, de acordo com a sua condição, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, que você possa contribuir. A conta vai aparecer aqui no vídeo agora. E que você possa fazer isso com muito amor. Que você possa aliar a sua fé com as suas obras. Como Jesus disse, se vocês não crerem em mim pelo que eu falo, creia pelo menos pelo que eu faço. E Jesus jamais despedia as multidões de mãos vazias, com fome. Então que nós possamos ser generosos dentro da medida da nossa condição nesses dias, que possa haver generosidade, que nós não venhamos estar apenas preocupados conosco, com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar do próximo. E eu tenho certeza que muito mais o Senhor irá multiplicar na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da
da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, amém. Se você foi edificado, se você foi abençoado por essa transmissão, eu te convido a compartilhar o link. O vídeo fica salvo no nosso canal no YouTube. Portanto, se você se sentiu bem, se você se sentiu em paz, se você se sentiu em comunhão com Jesus, que você compartilhe essa bênção com outras pessoas também. Eu quero orar com você novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso Redentor, o Criador de todas as coisas. Obrigado pelo privilégio, meu Pai, de poder caminhar contigo, de poder saber que o Senhor está sempre ao nosso lado. Que seja assim sempre. Que nossa casa esteja sempre construída, firmada e bem fundamentada em Ti em todo o tempo. É o que eu te peço, te agradeço por cada um que acompanhou essa live. Peço que todos sejam extremamente abençoados durante essa semana, em nome de Jesus.